perdi o estudo sobre hermenêutica, tinha dado a primeira aula, mas quem fez a primeira aula de hermenêutica? A segunda aula seria a semana passada, eu acabei perdendo, não sei onde foi parar para arrebatar desse esboço aí, mas aí eu consegui, depois, agora, graças a Deus, consegui encontrar em PDF, imprimir aqui, depois se os irmãos quiserem fazer uma apostila do material, tá bom? Tira xerox, cada um faz o seu. E então, a semana passada a gente deu uma aula específica aqui e hoje vamos dar continuidade à matéria hermenêutica, tá bom? Quem não esteve aqui a semana passada, quem não viu ainda a aula, assiste no YouTube, porque eu não consigo voltar, né? Não consigo explicar aqui, senão vai tomar muito tempo. Então, vou pedir por favor que assistam no YouTube essa aula sobre hermenêutica. Hermenêutica é a arte da interpretação. Vamos aprender como interpretar a palavra de Deus, vai nos orientar, né, um auxílio como interpretar melhor a palavra, o livro, seja qualquer espécie de leitura. E nós vamos dar continuidade hoje, tá bom? Vou tentar eliminar essa parte aqui hoje, é bastante coisa para falar. Então, vou tentar ser o mais pausadamente possível para você compreender, para você fazer algumas anotações, mas sempre usando o nosso método aqui, que é o vídeo. As aulas vídeo assistam depois para assimilar melhor. Amém? A aula passada falamos sobre liderança cristã. Então não foi uma aula específica, tá bom? Não foi uma matéria. Eu tenho algumas aulas específicas e foi um previsto semana passada, mas há alguns momentos eu vou aplicar essas aulas específicas aqui que ajudam muito e enriquece a criação de sermão, de mensagens. Então, na primeira aula sobre hermenêutica, nós finalizamos falando sobre a igreja de Alexandria, a escola de Alexandria, foi uma escola que criou um método de interpretação, né? Eles criavam ali uma forma platônica, como Platão entendia como trazer uma interpretação de uma leitura, e eles copiaram essa lei platônica e começaram a interpretar de maneira errada a palavra de Deus. Está lá no vídeo, você que não presenciou a aula, assista para você aprender. Hoje nós vamos falar de outra escola, uma escola que iniciou de uma maneira correta, uma escola que vai trazer uma interpretação correta, e baseado no método de interpretação dessa escola, nós vamos continuar a orientação dessa matéria, tá bom? Nós vamos falar sobre a escola de Antioquia. Anota aí. Escola de Antioquia. Você vai anotar assim: Escola de Antioquia foi fundada por um teólogo cristão. A Escola de Antioquia foi fundada por um teólogo cristão muito culto, mas de muito entendimento. Chamado Luciano Samosata, Samosata, Samosata. Quem tiver curiosidade depois, pesquisa Luciano Samosata, com S, tá bom? Quem tiver curiosidade, pesquisa um pouco sobre a vida desse homem aí. Para detalhar um pouco mais a informação, o Luciano Samosata, ele nasceu no ano de 120 depois de Cristo. E foi um dos pilares fundamentais para a interpretação correta da palavra de Deus. Ele vai fundar, melhor dizendo, a escola de Antioquia, escola para interpretação da palavra de Deus. Nós temos algumas regras que viemos falando na primeira aula. Nós vamos dar sequência dessas regras agora para você elaborar uma forma correta de interpretar um texto. Lembra que nós falamos alguns textos aqui que são interpretados de maneira errada? Alguém lembra algum versículo que eu citei aqui? Algum trecho? Lembra o que Isaías vai dizer? Um ao outro. Quem lembra? Quem lembra o que significa isso?
essas culturas de adoração a deuses. E a gente muitas das vezes interpretou de maneira errada essa palavra. Amém? Não é errado falar outras dores, como ele disse esporte, não, mas a forma correta ali, eles estavam um ao outro incentivando para construir imagens. Se ali a gente lê esse texto de uma maneira pausadamente, a gente vai entender, não precisa nem de teologia, vai entender que era uma construção de Deus. Então, existem estratégias para compreender o texto e principalmente respeitar o texto. É isso que essa matéria vai travar no nosso coração, cravar no nosso coração. Respeitar o texto. Nós vamos chegar no nível aqui nesse curso que nós nunca mais podemos desrespeitar um texto. O que é desrespeitar um texto? Dentro da hermenêutica, eu observar uma leitura, compreender a razão ao qual o autor escreveu e eu mudar essa forma em bem próprio. Eu mudar ali o conceito da escrita de uma maneira que eu venho aplicar da forma que eu entendi. Lembra o Espírito Santo, qual foi a autoria dele? Ele iluminou os autores, iluminou a nossa mente para compreender a palavra. Então todo texto tem a sua regra e tem que ser seguido à risca, tá bom? De forma rigorosa o que está escrito e o propósito por que foi escrito. Então nós vamos entender um pouco mais sobre isso a partir de agora. Nós vamos ver agora os princípios da escola de Alexandria, de Antioquia. Às vezes vou confundir, tá, irmãos? Antioquia que eu estou falando, aqui fica na cabeça Alexandria, mas é Antioquia, essa escola. E você vai escrever assim: os princípios utilizados eram a sensibilidade e a atenção no sentido literal do texto. Vou explicar. Está aparecendo matéria em português, né? Os princípios utilizados eram a sensibilidade e a atenção no sentido literal do texto. O pastor tinha me avisado, estava no trânsito, pastor chegou do trabalho, começou agora, tá, pastor? Continua agora a escrever, depois o senhor pega o que passou, mas faz 5 dias que começou a aula. Os princípios utilizados eram a sensibilidade e a atenção no sentido literal do texto. Escreve assim também, entre parênteses, depois você fecha. Sentido primário. Nós temos que explicar esse sentido primário. O que é tudo isso aí de forma técnica que acabamos de escrever? O que a palavra diz no original? Uma maneira correta de interpretar a palavra de Deus é buscar ferramentas que hoje a gente encontra de maneira gratuita e compreender o que a palavra diz no original. Primeiro ponto aqui, eu não estou dizendo do original hebraico, grego, não. Primeiro ponto é o original, a maneira que foi revelada ao autor. Amém? Nós temos que seguir esse sentido literal do texto, ver a maneira original, compreender qual foi a intenção do autor de escrever esse texto. É César, que é de César, é Deus, que é de Deus. O qual foi a intenção do autor ao identificar esse texto e escrever esse texto. Falei várias vezes aqui, um texto sem contexto vira pretexto. Para mim analisar um texto, compreender um texto, eu tenho que ler o contexto. Se eu não tiver tempo, se eu tiver preguiça, eu nem começo a leitura, porque eu não vou entender. Eu preciso compreender ali o contexto ao todo, para mim se identificar e assim eu poder transmitir a alguém. Então eu tenho que aqui encontrar o sentido literal, ou seja,
o sentido primário, o que a palavra quer realmente dizer com aquela escrita. Está complicado? Está difícil? Estão me compreendendo? Escreve aí também uma regra. Conhecer a realidade do texto antes de pronunciá-lo. Isso é uma regra, irmãos, que a gente tem que usar ela de forma rígida. Eu brinco com o irmão Júlio e com o Bruno. A gente prega bastante tempo, irmãos, a gente tem bastante estudo, né, de pregação. Mas esqueci o nome dele, é o Bruno Júlio. Como que é? Esqueci o nome do camarada que eu falei para vocês que eu nunca preguei. Não. Eu não consigo montar uma pregação de Naum. Faz anos que eu quero. Eu vou tentar de novo. Não consigo preparar. Ele vai falar de umas guerras, ele vai vir, minha cabeça bagunça, eu não consigo. Eu vou preparar em nome de Deus. Se você um dia preparar, me chama, eu quero ver você pregar. Mas eu não me arrisco, irmãos. Se eu não conseguir, eu vou falar a verdade, eu nunca me esforcei ao ponto de entender, porque é lógico que você vai entender se você parar para estudar, mas assim, analisando que quem prega a palavra, você vai ver um versículo que se identifica, se não for um tema que te deu, e nesse versículo você vai se aprofundar, não é assim? E eu nunca consegui encontrar um versículo ali que eu vou expandir, que eu vou me aprofundar, então eu não me arrisco. Esse que não tem esse que não, eu não sei que é não. Eu tenho que entender, eu tenho que compreender a realidade antes de eu pronunciar. É um respeito, amém? Nós vamos ser formados para respeitar a palavra de Deus. Falta de respeito com a palavra não é só jogar uma Bíblia fora, poupou uma Bíblia, não. Nós, que estamos descendo legais aqui, espirituais, nós temos que respeitar a Bíblia, toda a literatura, mas estou falando de Bíblia. Respeitar a Bíblia, e quando eu tiver a convicção que eu estou entendendo de maneira correta, aí sim eu vou pronunciar a palavra a alguém. Amém? Porque existem muitas pessoas que foram enganadas, frustradas, não por maldade de quem ministrou, talvez por falta de preparação. Não preparou, leva a palavra de qualquer jeito, isso fere alguém e talvez pode ser um ferimento irreversível. A pessoa pode nunca mais seguir os passos de Jesus. Então, nós temos que respeitar a palavra de Deus, a verdade e a intenção do autor. O que eles eram? A escola de Antioquia, ela foi criada para refutar, para rebater a escola de Alexandria, maneira de interpretação. E o que eles eram contra? Eles eram contra as descobertas arbitrárias. Que descoberta era essa? Eles sabiam que a escola de Alexandria tudo queria pontualizar sobre a vida de Jesus. Se eles olhassem aqui no vaso, o vaso é Jesus. Um quadro, o quadro é Jesus. Existem pessoas assim. E nem tudo na Bíblia está apontando para a pessoa de Jesus. Amém? Estou dizendo assim, passagens. A Bíblia ao todo menciona o nosso Salvador Jesus. Jesus é a Bíblia. Mas nem todas as citações vão se encaixar com Jesus. Nós muitas vezes erramos também com isso. Aqui isso refere a está simbolizando Jesus? Não, nem tudo é Jesus. Aquela pedra de Jesus? Não, mas tem que provar. Eu vou mostrar uma regra para você. Você nunca mais vai esquecer e você vai compreender se é Jesus ou se não é Jesus. Lembra que eu falei sobre Agostinho de Hipona? Os pais da igreja? Uma das pessoas mais corretas, trazendo aqui a tradução da palavra de Deus para nós, a compreensão da palavra de Deus para nós. Ele deixou uma frase, você vai anotar. Coloca assim: segundo Agostinho de Hipona, mas eu quero que vocês ouçam esses nomes. No primeiro oportunidade na sua casa, pesquisa, desperte curiosidade. Quem é Agostinho de Hipona? Ninguém sabe quem é Agostinho de Hipona, assim. Não é um jogador de futebol, não é? Não foi um presidente de um grande país. Séculos passados. Então, a mídia não fala sobre ele. Mas que desperte em nós curiosidade de compreender quem são
essas pessoas, tá bom? Muitos frutos são colhidos até hoje por essas grandes personalidades de Deus. Segundo Agostinho de Hipona, o Novo Testamento se esconde no Antigo Testamento. O Novo Testamento se esconde no Antigo Testamento. E o Antigo Testamento se revela no Novo. Grande. Segundo Agostinho de Hipona, o Novo Testamento se esconde no Antigo Testamento e o Antigo Testamento se revela no Novo. O que ele está dizendo com isso? Para você ver uma confirmação, você leu o Antigo Testamento, você quer saber se essa citação representa ali a pessoa de Jesus, ela precisa se confirmar no Novo Testamento. É uma regra que o Agostinho de Hipona criou, né, diante de tantos estudos, e ele vai compreender, se está falando no Antigo Testamento, tem que aparecer no Novo Testamento. Se fala no Novo Testamento, tem que ser achado no Velho Testamento. Todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu? Tem os exemplos aqui, tem os versículos aqui agora, vou passar os exemplos. Mas vamos lá, pegamos só os exemplos aqui da Bíblia, os próximos. Para mim, eu tenho aqui esse vidro de azeite. Esse vidro de azeite aqui é Jesus. Amém? Amém. Então eu tenho que mostrar lá no Novo Testamento que ele é Jesus. A Bíblia, ela vai se auto-explicar. Não, nunca a gente vai desconsiderar Jesus, ele está em todos os lugares. Onipresente, onipotente, onisciente. Alguém não sabe o que significa isso? Onipotente tem todos os poderes. Onisciente tem todo o conhecimento do nosso pensamento. Onipresente está em todos os lugares. Jesus está em todos os lugares. Mas, para mim citar, para mim garantir que esse vidrinho de azeite é Jesus, no Velho Testamento, eu preciso encontrar uma citação no Novo Testamento. Amém? Antes que eu esqueça, irmãos, vou até rabiscar aqui. Todo mundo consegue ler? Até sair da frente do vídeo. Está escrito aqui? Deus. Uma pessoa, o que representa isso daqui para você? Qualquer Deus, pastor. Qualquer Deus? Quem acredita que isso aqui é o nosso Deus? Irmãos, nunca escreva Deus com letra minúscula. Amém? Jesus, Espírito Santo com letra minúscula. Não caia nesse erro, tá bom? É a falta de reverência ao nosso Deus. Se você escreveu sem saber, amém. Mas estou passando aqui porque às vezes nem todos sabem. Deus e Jesus é com letra maiúscula. Amém? Vamos lá, deixa eu passar as citações aqui. Quem pode ler para mim Gênesis 22, 9? Umas representações quando é Jesus ou não. Gênesis 22, 9, isso. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. Quantas pessoas já ouviram falar, ou já falaram, eu já falei, que aqui representa o sacrifício de Jesus? E não é.
A gente acabou de aprender que isso tem que estar lá no Novo Testamento, para confirmar. Aqui não tem nada a ver com Jesus, o sacrifício de Abraão, de Isaac. Não é esse o objetivo que Deus está trazendo ali, o sacrifício. Deus está lapidando, treinando Abraão. Mas eu vou mostrar a citação para você, o que representa lá no Novo Testamento. Eu preciso que um abra para mim Hebreus 11:17 e o outro abra Tiago 2:21 e até o 23. Quem puder ler, por favor, Hebreus 11:17, o outro já deixa ele pronto para estar lendo também. Hebreus 11:17. Quem escreveu a carta aos Hebreus, irmãos? Quem pode me responder? Alguém sabe quem escreveu a carta aos Hebreus? Quem? Muitas pessoas acreditam que é Paulo, mas não tem confirmação. Por isso que eu falo para vocês. Se for falar de Romanos, Coríntios, você tem certeza que é Paulo, mas se for ler carta aos Hebreus, nunca garanta que é o apóstolo Paulo. Eu acredito que seja Paulo. Nós outros falam que é Lucas, muitas opiniões acerca disso daqui. Então fala o escritor dos Hebreus. Eu acredito que é Paulo. Bom, eu acredito, assim, pelo tipo de revelação que o livro apresenta. É muito. Sim, e eu acredito porque no finalzinho ele vai dizer assim: os da Itália vos saúdam. Ele estava preso em Roma. Só que Lucas também estava preso em Roma com ele. Então, eu acredito que seja Paulo. Mas quando for ler aos Hebreus, nunca fala carta escrita por Paulo, porque não tem nada garantido. Amém? Quem pode ler Hebreus 11:17? Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Aquele que acolheu as promessas de Deus, estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Amém. Tiago 2:21. Quem achou? 21 até o 23. Porventura, o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque, em vez que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada, e cumpriu-se a escritura, que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Você ouviu aqui o Gênesis, a passagem, e você ouviu dois comentaristas agora, Tiago, o escritor dos Hebreus, narrando aqui sobre a história de Abraão. O que você entendeu? Qual é o foco da mensagem de Abraão? Quem é isso quer dizer? Fé. Fé. Era fé. Não tinha nada a ver sacrificar o próprio filho, é bem semelhante ali do que Deus faria no futuro, mas o foco desse texto é a fé. E quem que explica isso? A Bíblia. Amém? A hermenêutica está na própria Bíblia, a interpretação está na própria Bíblia. Lembra a regra primeira? Que as escrituras se explicam, a gente aprendeu na primeira aula? Quem lembra? Eu falei sobre isso. Primeira regra de interpretação, a própria palavra de Deus. Citei ali Sandálias de Moisés, citei ali Ruth 4:7, traz toda a explicação. Então a Bíblia se explica, amém? Tem ferramentas que a gente vai se aprofundar, mas aqui está dizendo, na própria Bíblia está garantido. Aqui o foco é a fé de Abraão, amém? Quem pode ler para mim Salmos? Eu quero que você apresente o livro, lembra o Evangelho que você viu, Marcos? Salmos 22:1. Quem for ler, apresenta para mim esse livro aí, a maneira correta de ler. Salmos 22:1. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acha longe de minha salvação as palavras de meu bramido? A professora não estava na primeira aula sobre a apresentação, deu certinho. A apresentação, e eu acho que ela não vai saber a maneira de Salmos. Quem estava na primeira aula, o professor já vai ouvir também, como se apresenta o livro de Salmos? Salmo 22, versos 1. Por que, pastor? Pode falar para nós? Porque Salmo não é livro, não tem capítulo, nem versículo. Amém? Salmo não tem capítulo. Então a gente nunca pode falar capítulo 22 de Salmos.
bom? Nunca pode falar, porque Salmos não tem capítulo. Tem versos. Salmo 22, se quiser falar verso, poucos falam. Verso 1, 2, porque ali são, a maioria, canções têm verso. Mas não tem capítulo, não é um livro. Tá bom? Quem lembra, quem já viu essa passagem do Novo Testamento? Está aberto aí, pastor? Pastor, professor? Está aberto? Está aberto o Salmo 22? 22. Pode ler de novo. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação as palavras de meu bramido? Alguém já viu essa fala no Novo Testamento? Jesus. Aqui o salmista está apresentando a pessoa de Jesus. Isso se confirma no Novo Testamento. Trouxe esses exemplos aqui, e existem centenas de exemplos na palavra de Deus. Então você vai buscar essas confirmações. Apresentei para vocês a regra a ser seguida. Se a gente ficasse aqui 20 dias pegando acontecimentos que é Jesus, mas Jesus, a gente ia passar estudando a mesma coisa. Então eu trouxe a regra, tá bom? Aqui o salmista está trazendo a fala do próprio Jesus lá na frente. Amém? Alguma dúvida? O negócio vai apertar um pouco mais. O entendimento vai começar a abrir um pouco mais a partir de agora. Tiago, vem pro meio aqui. Tiago chegou atrasado do trabalho também. Você vai fazer uma leitura agora aqui, Tiago? Tô brincando, senta aqui no meio. Irmãos, então eu estou falando aqui que a Antioquia, ela está apresentando uma forma correta de interpretar a palavra de Deus. Mas aos poucos, ela foi perdendo as suas origens também. Líderes foram deixando de seguir a linhagem correta de uma interpretação. Ou seja, isso qualquer ser humano, ele está na situação que ele pode cair no mesmo erro. Nós estamos aprendendo aqui a interpretar da maneira correta a palavra. Mas se nós em algum momento deixarmos de seguir as regras, nós vamos compreender a palavra de Deus de maneira errada. As regras não são para ocasiões, não. São regras que têm que ser usadas sempre. Quando a escola de Antioquia começou a perder a força, a escola de Alexandria começou a ter força novamente. Eu falei aqui um pouco na primeira aula. Na Idade Média, a Bíblia era interpretada por monges e padres. Vai ter uma aula específica, vou falar um pouco hoje sobre Lutero, mas eu tenho uma aula específica sobre a Reforma. Eu estou preparando essa aula, estou pegando os estudos que eu tinha, que eu estou aprendendo na faculdade de novo agora. É uma aula muito rica em informação. Mas, de início, era interpretado por padres e monges. Lembra que eu falei que os padres aqui eram servos de Deus? Né? Estou dizendo que hoje não é servo de Deus, mas fogem algumas linhagens lá. Mas aqui os padres não tinham caído ainda no erro. E eu dei aqui uma explicação, rapidamente eu vou refazer essa explicação para quem não estava, para quem estava lembrado, que esses líderes, eles praticavam seus cultos, e ali praticando seus cultos, as pessoas, quando eram corrigidas, não queriam vir mais para a igreja, quando não eram corrigidas, ficavam de qualquer maneira, e o culto não era a mesma coisa. Alguém lembra o que despertou o interesse dos padres, dos monges, para segurar as pessoas na fé? Quem pode falar para nós? As imagens. Pregou sobre o apóstolo Paulo hoje, então eles faziam ali, formavam bonequinhos, e doavam esses bonequinhos para as pessoas lembrar que hoje pregou sobre Atos 16, Paulo e Silas na prisão. Com o passar do tempo, as pessoas, em vez de ir no culto, ficavam em casa conversando com os bonequinhos. E com o passar do tempo, muitas pessoas começavam a querer adquirir os seus bonequinhos. Como nada é fácil, de forma gratuita, os primeiros líderes começavam agora a fornecer ali com uma ajuda de custo. Hoje, R$1 o bonequinho. Só que a demanda começa a ser grande, eles começam a aumentar o valor, esse valor chega numa proporção, com uma certa feita, o imperador romano ele vai agora observar que Roma está tendo muito lucro
vendendo imagens. Chegou ao ponto que está hoje o mundo pagando ali preços financeiros, adorando, se prostrando a estátuas que nunca viveram, jamais vão viver uma realidade de ter a presença de Deus como uma divindade dentro delas. Adoração partiu daqui. Interpretação errada da palavra de Deus. Amém? Primeiro Deus foi lá no Velho Testamento, lá em Gênesis, Nimrod, depois veio Baal, que é pai de todos os deuses, mas aí até então eram os ímpios que adoravam esses deuses, eram os baalitas que adoravam esses deuses. Mas a partir do Novo Testamento, a má interpretação da palavra trouxe a adoração a outros deuses para dentro da igreja. Então é muito perigoso uma má interpretação da palavra. Se a gente interpretar de forma errada, a gente pode ir para o inferno e o pior, levar centenas de pessoas ao inferno junto de nós. Então nós temos que entender essa necessidade de respeitar a palavra. Amém? Essa é uma matéria bem crítica dentro da teologia. Muitos teólogos vão dizer que é a matéria principal. Muitos acadêmicos, eles aplicam essa matéria primeira matéria. Eu preferia que a gente tenha uma base no Evangelho, né? Para não ficar muito perdido e deixar nivelado a igreja. Uns conhecem um pouco mais, é natural, porque leiam mais, estudam mais, mas o máximo de nível possível para a gente aplicar essa matéria importante, que eu sempre vou falar para vocês: respeitar a verdade para não complicar a vida de ninguém, não complicar a igreja de Deus, tá bom? Nossas ideologias não podem substituir a verdade, tá bom? Nossas ideologias, eu brinco com o pastor, sou corintiano, irmãos, não é pouco não. O pastor pintou de verde, eu podia achar um negócio na Bíblia aqui, ó. É um exemplo bobo. O pastor não pode pintar de verde, é meu pensamento. Como que eu vou mudar o meu pensamento usando a palavra de Deus? Jamais. Jamais. Porque a palavra é a verdade. As nossas ideologias, os nossos pensamentos são secundários. Primeiro a palavra, depois vem os nossos pensamentos. Amém? Bem claro? Alguma pergunta, irmãos? Estou atropelando aí. Alguma pergunta? Dentro do assunto? Cadê o meu irmão? Estudei o negócio lá, hein? Só vou montar uma pregação primeiro que eu passo o mistério para você. Mas estudei. Vou falar com você em particular sobre escrever no chão. Jesus escreveu no chão na areia, né? Alguma pergunta? Vamos lá então. Irmãos, com isso, o povo ele foi se distanciando da palavra de Deus. O povo foi se distanciando, não tinha nem a interpretação correta. Eles começaram a seguir imagens, perderam o foco, as orientações dos apóstolos, que nós estudamos aqui, então, como foi valoroso o preço que eles pagaram. Eles foram aqui se distanciando. Então, Deus começa a levantar algumas pessoas com um propósito. Você vai escrever aí. Diante disso, surge a liturgia. Diante, irmãos, para você não perder aqui a ligação, diante o fato dos adoradores, adorar esses bonecos, os monges, os padres, eles fornecerem essa adoração, eles perderam o foco, eles se distanciam do propósito dos apóstolos. Então agora vai surgir a liturgia. Você vai escrever aí: reunião de elementos da igreja. Reunião de elementos da igreja. O que é essa reunião, irmãos? Eles tinham como propósito realizar a leitura da palavra de forma alegórica, ou seja, quando um objeto, uma figura
ela pode expressar outro significado. Copo, chapéu, boi, sem propósito algum. Eles começaram a pregar a palavra de forma alegórica, faziam alegorias, ilustrações. Então, o que eles acreditavam que forneciam ali uma imagem que representava Deus, eles começaram a fazer. O que nasce nessa época? As velas, os confessionários. Já me perguntaram, eu tenho que confessar? Tiago vai dizer, confessar as vossas culpas uns aos outros, e ela sendo justo, pode muito aos seus efeitos. Quem que traz um perdão a alguém? Quem traz o perdão? Jesus. Eu sou o pastor de vocês, vou chamar você na salinha, confessa todos os seus pecados agora. Que propósito tem isso? Se você confessar, você está atrás do quê? Você confessou, você já o quê? O perdão. Eu posso perdoar? Não tem necessidade. Então, biblicamente, esse confessionário que nossos irmãos católicos usam não tem base na Bíblia. Mensagens de alegoria que diziam que representavam o próprio Deus. A pessoa se abrir, buscar orientação com o seu pastor, é o que Deus pede, isso que Deus quer. Pastor, eu estou errando, estou pecando, mas com o propósito de um aconselhamento, de uma orientação para a pessoa mudar o seu rumo. Ela não vai sair daquela reunião perdoada pelo homem, porque quem perdoa é Deus. Então, de forma alegórica, eles entendem que uma vez que senta à frente do sacerdote, está perdoado. Não. Maneira errada de interpretação. Eu acendo uma vela vai ter ali acima dela uma luz. A luz representa a luz do céu. Forma alegóricas de pregar a palavra. Iniciou de uma forma simples, que infelizmente tem pessoas hoje que passam ali horas, se ajoelham em frente a uma vela, e a Bíblia vai dizer que nós somos a luz. A vela tem que olhar para nós, se prostrar, se ajoelhar, porque nós somos a luz desse mundo. Então, forma alegóricas da palavra de Deus. Estou sendo bem direto? Claro? Vamos continuar então, irmãos. Pedir para vocês todos assistir essa aula depois, tá bom? Como a gente pega em todas, faz anotações na sua casa depois lá. Se possível, pega o que eu estou falando, pesquisa. Vai se aprofundar, vai buscar garantia. Eu quero desafiar você. Eu estou com dúvida, será que o professor falou que não é verdade? Investiga. Seja um investigador. Desperte esse investigador dentro de você aí. Quanto mais você investigar, mais você vai aprender. No ano de 1517, anota aí. Vamos falar muito sobre esse camarada na época da Reforma. Se manifesta um padre chamado Martinho Lutero. 1517. Recentemente ele fez 500 anos da Reforma, né? Recentemente não, faz 6 anos já, parece que foi ontem. Eu não vou aprofundar sobre a Reforma, irmãos, agora, tá bom? Porque vai aulas aqui. Então, o nosso tema aqui é hermenêutica. Então, eu vou perguntar, de onde vem Martinho Lutero? Vai ter muita coisa para falar sobre Martinho Lutero, mas o foco aqui ainda é hermenêutica. Rapidamente falar um pouco sobre ele. Quem sabia que Martinho Lutero era um padre? Levanta a mão. Quem não sabia? Era um padre, tá bom? E agora não sei se eu falei aqui, eu fui em pregação, meu Deus do céu, que ele leu Romanos, foi aqui que eu falei? E lendo Romanos, ele vai ter uma revelação, e quando ele lê Romanos, ele vai ter uma revelação da palavra, ele vai entender que tudo que ele fazia estava errado. Tudo que ele estava fazendo estava errado. Romanos é intitulado por maioria dos teólogos como a carta transformadora, tá bom? Carta da transformação. Agostinho de Hipona, Lutero, muitas pessoas importantes se converteram lendo Romanos. Não foi sendo evangelizado, lendo. Imagina a pessoa
que não tem a crença em Cristo Jesus, que não segue Jesus da maneira correta, lê e ali se converte lendo. Olha o entendimento, olha o nível espiritual que tinha até os ímpios antes, o nível pedagógico que eles tinham, né? O foco em leitura. A pessoa estudava. Lutero era advogado, Lutero era muito estudado. Agora ele vai ler Romanos, e quando ele lê Romanos, ele vai ter a revelação e ele vai entender que ele está errado. Quando ele vai agora trazer as 95 teses. Alguém vai falar sobre as 95 teses? Ele prega à frente do... Ele tira ali as teses dele, biblicamente falando, com respaldo da Bíblia, e ele vai refutar. O que ele vai refutar? Ele vai rebater a ideia da mensagem da Igreja Católica naquele momento. E quando ele vai rebater essa ideia, um rei chamado Leão X, ele vai dizer assim, ó, se você continuar estudando a palavra dessa forma, criando suas teses, eu vou te descomungar, vou tirar do seu cargo, você vai para o banco do crente. Aí ele vai dizer assim, não me submeta a leis humanas ao interpretar a palavra de Deus. A maior fala de Martinho Lutero de todos os tempos. Não me submeto a leis humanas ao interpretar a palavra de Deus. A partir do momento que você interpretou a palavra de Deus, pode ser o seu pastor, o governador, o presidente, quem for. Se ele tentar falar algo contra a palavra de Deus, e se você interpretou, você não vai estar submetido a leis do homem. Pode tirar da igreja, colocar no banco, deixar você pregar, mas se você interpretou a palavra de Deus, você tem autoridade, autonomia, com todo respeito, com toda ética, para demonstrar a sua insatisfação naquela maneira que está fugindo da palavra de Deus. Amém? Aconteceu recentemente, pastor Delfonso, todo respeito, a igreja dos irmãos ali atrás, o pastor passou um tema para mim, mas eu não consegui encontrar aquele tema. Falei, todo respeito, Léo, não vou conseguir. Foi, pastor? Todo respeito, eu amo a igreja de vocês, vou estar pregando agora de novo, mas aquela unção, né, não vou estar me aprofundando. Falei, pastor, eu não posso ministrar uma unção dessa porque não tem respaldo bíblico. Aí me mandaram, né, os versículos, mas os versículos, irmãos, não tinham nada a ver. Todo respeito, era falando sobre unção de canela. Aí Salomão está falando que a mulher dele, noiva, namorado, não sei, que ele vai banhar ela com canela, mas não é unção. Respeito, irmão, se eu for num culto, tiver uma unção, eu vou respeitar, mas falando de mim. Eu não posso, eu interpretei a palavra, vou estudar, eu não posso de maneira nenhuma chegar, ungir alguém com uma unção de canela, porque eu estou entendendo, eu interpretei, eu estou entendendo, fui buscar pessoas mais experientes que eu também, que deram o mesmo posicionamento, que aquela unção não era unção, era um banho. Só um exemplo, o senhor fosse meu amigo, os irmãos lá atrás é amigo, o pastor deles é meu amigo, eu falei, pastor, com todo respeito, vou sempre pregar, mas eu não posso, porque eu prego isso e ensino isso. Se eu interpretar a palavra de Deus, eu não posso estar debaixo, né, de um pensamento, seja do meu pastor, como já aconteceu na nossa igreja uma vez, uma pessoa quis colocar ali uma marca na gente. Falei, pastor, o senhor me perdoa, eu vou no culto, com todo respeito, eu não vou colocar marca nenhuma, eu tenho tatuagem da época do mundo, não prego contra nem a favor da tatuagem, mas a marca eu não vou colocar. Fui até amaldiçoado por algumas pessoas aí, graças a Deus não aconteceu, porque não ia acontecer. Não submeto a leis humanas ao interpretar a palavra de Deus, baseado na palavra, tá? Não vou respeitar ninguém, não, baseado na palavra. Eu estava dando uma aula aqui, o irmão não está mais na igreja, eu estava dando uma aula de Apocalipse, o datashow não funcionou, o áudio não saiu, era uma aula do Hernandes Dias Lopes, eu ia apresentar ele falando, eu ia colocar o meu ponto de vista também, a fala dele não saiu, só as imagens, ninguém leu. Quando eu fui falar de Roma, parece que estava dentro da missa, era espadado todo mundo lá. Não, mas você falou mal do Papa. Eu não estou falando mal do Papa. Eu estou falando da Bíblia. Apocalipse vai dizer da cidade das 7 colinas. É uma aula de Apocalipse
nós vamos aprender aqui, mas interpretando a palavra de Deus, eu tenho que falar o que eu estou aprendendo que é correto. Independente se vai virar fazer biquinho, se não vai gostar, se vai pregar amizade, a palavra de Deus é principal. Nós somos embaixadores da palavra de Deus. Amém? Então vamos lá. Martinho Lutero, ele vai agora voltar ao método da Antioquia. Só que agora Deus pega um camarada com muito entendimento, mente aberta e principal, tem a revelação. Eu falei de pessoas muito mais intelectuais que Martinho Lutero, mas não tiveram a revelação. Jesus andou com 12, os 12 foram cheios do Espírito Santo, estavam no cenáculo, no lugar de cima, no lugar de pessoas especiais, e agora Jesus pega um assassino, um homem cruel, chamado Saulo, converte Paulo, e aí ele dá a revelação. Quando Deus dá a revelação, é para mudar a história. Deus dá a revelação a Martinho Lutero. E agora nós vamos começar, irmãos, de fato mesmo aprender o que é hermenêutica, através da visão aqui de Martinho Lutero. Tá bom? As estratégias que ele deixou para nós. Eu quero que você anota, estuda e acompanhe isso daí e siga a risca. Vamos lá. Martinho Lutero, ele começou a chamar esse método de Antioquia agora, com as suas melhorias. Você vai anotar assim: método gramático histórico de interpretação. Lutero, ele cria uma comitiva. Agora aqui é o momento mais crítico, né? Após a era dos apóstolos, da igreja. Pessoas incendiárias, pessoas que perdiam a vida. Então Lutero tinha pressa de trazer a interpretação correta, porque ele saberia que o inimigo ia se levantar mesmo. O lucro ia diminuir. Então ele vai criar um sistema, você anota aí. Criar um sistema chamado, eu vou falar letra por letra, Q-U-A-E-S-T-I-O. Question. Q-U-A-E-S-T-I-O. Chamado question. O que é esse sistema question? Estão terminando? Tá aí. Estou parecendo um Zen Bolt aqui, né, editando. Se corresse assim, jogando bola, né? Esse craque. Question. Fala de novo, select de novo, tem gente que não... Q-U-A-E-S-T-I-O. Pergunta mesmo, pergunta 10 vezes, melhor escrever tudo errado. Vamos perguntar, né? Porque uma hora você tem que escrever. Eu estou falando para vocês que eu estou fazendo uma outra faculdade da Batista, onde eu passei o mundo todo estudando irmãos português, misericórdia. É estudo, cada vez que estudo eu aprendo que eu não sei nada. Jesus, muda tudo ainda da pastora professora. Nossa, onde foi só era só um limite para eu passar nos exercícios. É só por Deus, mas a gente tem que buscar mesmo o entendimento. É bem pesado da Batista o português. Tem Jesus na mão, você não gosta de letra não. Eu entendi. Tem a teologia, mas caiu em português lá, não tem matemática. Porque é bem difícil. É bem difícil mesmo, mas é bom. Desafia a gente. Vamos lá. Eu parei em question, né? Debates orais teológicos. Esse sistema, question,
Ele eram debates orais teológicos. O que a gente entende hoje se fosse um debate oral teológico? Que cor que era o sapato de Paulo? Marrom, preto? Não, você não sabe. Não era esse debate não, hoje o debate é assim. Paulo caiu do cavalo, mas não tinha cavalo, caiu por terra. É assim que é o debate, mas antes não era. O debate era para trazer um crescimento com um propósito de auxiliar todos. Eles entravam, cada um com o seu entendimento, apresentavam as suas qualidades, o que tinham de melhor, e juntos criavam regras para a interpretação da palavra de Deus. Não era uma discussão de quem sabia mais. Todos sabiam, todos tinham limitação em determinada matéria, então todos se uniam aí para trazer o seu entendimento e ajudar as pessoas. Irmãos, eu gosto da palavra toda, mas eu me identifico mais com as cartas de Paulo no Novo Testamento. Eu estudo a palavra toda. Minha mãe, ela tem uma facilidade no Velho Testamento, não é possível. Ela encontra umas coisas que não tem como. Está lá escrito, você lê, e ela tem uma facilidade no Velho Testamento. Então, se fosse sentar eu e minha mãe para trazer o entendimento do estudo para alguém, ela fala de Moisés, mas você não sabe quem foi salvo, quem estudou. Ah, mas você não sabe a cor da sapatilha de Moisés? Não é isso. É o que ela tem de melhor, o que eu tenho de melhor, apresentar em debates teológicos para mudar a história de todos. Esse era o propósito desse sistema chamado Quest. É o nosso propósito também, ajuntar os nossos conhecimentos em prol de melhorias para a vida de alguém. E agora é a regra que você vai usar para o resto da sua vida. Eles criaram essas regras para interpretar um texto. Você vai escrever aí. Para quem? Eles liam o texto, eles tinham que saber para quem escreveu. Isso se chama pano de fundo. Quando você vai estudar, você vai ler, montar uma palavra, se você vier ser um estudioso, um pregador, falar, vou apresentar um pano de fundo, é um fato histórico, como que era, para quem escreveu. Eu aconselho as pessoas que pregam, façam isso. Ah, vou falar sobre Carta aos Coríntios 12, Paulo levado ao céu. Mas quem era a cidade de Corinto? Como foi desenvolvida a cidade de Corinto? Quem foi o rei? Quem que inovou? Quem que montou a cidade? Qual era a cultura? Qual era a dificuldade que Paulo encontrou lá para pregar a palavra? Isso vai enriquecer o seu sermão. Não é regra, não tem que ser assim, mas vai enriquecer. Para quem escreveu? Quem era o povo? Qual que era a doutrina e a cultura daquele povo? Se você colocar isso no seu sermão, sempre vai enriquecer. Amém? Para quem? Onde o autor estava quando escreveu? Olha os pensamentos de Lutero, para a gente compreender. Paulo escreveu a carta em Coríntios, mas ele estava em Coríntios? Ele estava em Éfeso? Onde ele estava? Porque a partir do momento que eu souber onde ele estava, eu vou entender qual era o propósito da carta dele. Por que ele escreveu? É todo o entendimento que vai facilitar a compreensão da escrita, todos os livros bíblicos. Para quem, onde, vírgula. Por quê? Por que escreveu? Escreveu para passar hora? Tinha algum problema naquela cidade? Tinha algum propósito? E eu vou entender o porquê que ele escreveu. Estou falando aqui de Paulo para dar um exemplo, né? Por que Paulo escreveu para Timóteo? Timóteo estava em Éfeso. Timóteo era um pastor jovem. Paulo está em Roma. Vai ser morto. Sabe disso. Qual é o propósito dele? Encorajar Timóteo a não desistir, como ele não desistiu, porque através de Timóteo a igreja ia prosperar e a palavra de Deus seria pregada em todos os cantos do mundo. Então foi por isso que ele escreveu Timóteo. Não mandou uma carta de amigo, não, com um propósito. E para que foi escrito? Por quê e para quê? Por quê? Porque Timóteo não poderia desistir. Para quê? Para a igreja não fechar, para a palavra ir adiante.
Você vai encontrar nas suas perguntas as respostas que vão explanar o texto. Está entendendo? Você vai trazer essas perguntas em Jeremias. Por que Jeremias escreveu isso? Por que ele desceu na olaria? Por que ele é chorão? Alguém já fez a pergunta por que ele era chorão? Sabe que ele era chorão? Conhecido como profeta chorão? Alguém sabe dizer? Porque ele tinha os mesmos sentimentos de Deus. Ele era um profeta, ele tinha uma relação com Deus, que ele tinha os mesmos sentimentos de Deus. Não é chorão porque era medroso, porque ele ali sentia a dificuldade do povo de se aproximar de Deus. Ele sentia a tristeza de Deus ao pregar a palavra. Então ele é conhecido como profeta chorão. Como que eu vou descobrir isso? Utilizando essas regras aqui. Alguma dúvida aí? Anota, irmãos, e usa isso no seu próximo estudo. Usa isso. Quem daqui já prega a palavra de Deus? Levanta a mão. Pode levantar todo mundo. Está 50%. Quem daqui nunca pregou e já montou um estudo? Faça isso, irmãos. Monte a sua pregação antes da oportunidade chegar. Faça isso. A minha primeira pregação falei sobre José. Minha primeira pregação, tenho anotado lá em casa até hoje. Primeira pregação sobre José. Eu comprei um livro da história de José. Eu ouvi estudos. Eu ouvi pregações. Hoje eu não ouço mais pregações porque dá medo de você falar uma coisa. Um pregador famoso falou, vai falar que você copiou. Eu não tenho mais esse costume hoje. Porque um dia eu fiz assim na boca, falava que estava imitando o Marco Feliciano. Irmão, limpei a boca para imitando o Marco Feliciano. Falei, Jesus! Eu gostava de ver pregar, eu nunca mais vi. Tem gente que fazer assim para falar que é ele. Então. Mas se assistir muito, acaba pegando o jeito mesmo da pessoa. Tem gente que mas a boca é bom, a boca todo mundo dá um sujadinho de lado pregando, né? Esqueci que eu estava falando de novo. Quem estava falando? Eu vou passar. Se você usar essas regras, irmãos, você vai chegar no objetivo que Deus quer que a gente chegamos. Usa essas regras todos os dias. Ah, lembrei do pregador. Quem não monta a pregação. Quem não pregou ainda. Monte uma pregação sem ter chamado para pregar e já usa essas regras aqui. Entendeu? Usa essas regras. Eu não estou dizendo que se você não usar, sua pregação vai ser usada por Deus. Lógico que vai ser usada por Deus. O que eu posso garantir para você, se você não estudar, você vai ser menos usado por Deus. Isso eu posso garantir para você. Tem gente que está com a mente ainda fechada. O mundo tem milhares de pessoas com a mente fechada que acreditam que eu vou abrir a Bíblia aqui agora, lá no camarada Naum, e vou começar. Deus não vai revelar isso. Deus não vai revelar. Ele revela aquilo que é para o crescimento da igreja, mas não vai revelar conhecimento para você se você não buscar. Não vai. Não vai. Só com um propósito individual de Deus. Mas Deus não trabalha dessa forma. Ele deixa ferramentas para nós, Ele deixa oportunidades para nós crescermos. Então, usem essas regras. Tá bom? Eu já vi aqui, eu perdi o escrito em punho, então eu tenho praticamente uma apostila pronta. Vou ver se eu consigo montar ela e passar para vocês tirando o xerox depois, mas faz anotações na casa de vocês, principalmente com essas regras. Dá para mandar no grupo também o Eu material. vou mandar o PDF, melhor. Que daí o pessoal onde Aí quem quiser imprimir, um imprime, tá caro, irmãos, para imprimir quase R$40 para imprimir, não sei como está imprimindo, em preto e branco. Quantas folhas tem? Quantos tinham? 15? acho que umas 15. É porque a gente tirou que tem imagem ilustrando. Aí eu tirei as imagens. Quem mas conseguir, umas pega, 15 folhas. tem a imagem dos teólogos aqui que eu apresentei para vocês. E quem conseguir, imprime inteirinho, tá bom? Daqui a uns meses, irmão, se Deus quiser, meu notebook quebrou, eu quero comprar um computador novo e uma impressora para toda a matéria ser digitalizada e ser transformada em apostila, tá bom? Ore por nós aí, que vai dar tudo certo. Vamos lá. Para quem, onde, por quê e para quem foi escrito. Isso aproximou novamente os cristãos da vontade de Deus, tá bom? Essas regras trazem novamente o povo ali, a liberdade que Deus tinha dado para eles de expressão, porém, dentro do propósito da palavra. Tinha liberdade de falar, mas com base na palavra. Então eles voltam
para dentro disso. Então vai surgir agora a famosa sola escritura. Tem algum espanhol aí bom para revelar para nós o que significa isso? Somente as escrituras. Somente as escrituras. Coloca aí. Lema principal da reforma. Lema. O lema principal da reforma, sola escritura. S mudo. Sola é uma palavra, depois escritura. O que é sola? Somente. Escritura, escritura. Ou seja, somente a escritura. Lutero está colocando por terra toda a ideologia platônica que a gente já estudou. Está colocando por terra tudo aquilo que estava tentando ali denegrir a palavra de Deus. Tudo que estava distanciando o povo de Deus, né? Fragmentando. Colocaram ali métodos para fragmentar a palavra. Então Lutero põe por terra isso e vai dizer somente as escrituras, que é o lema principal da reforma. Ou seja, eu não consigo mudar o que está escrito na escritura. Não tem teologia, não tem estudo, não tem teólogo que vai mudar, né? Já falamos aqui nas aulas. Teologia é uma ferramenta para aprofundar. Um texto ali escrito, Deus dá a permissão de aprofundar, de conhecer, mas não mudar a verdade. É o que estava acontecendo até então. A escola de Alexandria mudava a verdade. Então Lutero vai dizer, não, somente as escrituras. Baseado, irmãos, nesse entendimento, eu vou apresentar para vocês agora algumas regras aqui. Tá? Para quem, onde, os métodos aqui de interpretar. Mas agora existem algumas regras. E você vai colocar aí. Regra de ouro. Regra principal. Quem já entrou numa fábrica viu lá um banner. Regra de ouro, né? Muitas empresas têm isso. É a regra principal, que é sempre segurança. Qual que é a regra de ouro da hermenêutica? Já falei com vocês bastante vezes aqui nas duas aulas. As escrituras se explicam. Regra número 1. Regra de segurança. Eu vou procurar a explicação dentro da palavra. Lembra que eu falei aqui de João 1:35, 53, não lembro? Sobre Natanael? Falei para vocês sobre Natanael, né? Que estava debaixo da figueira. Eu não vou encontrar essa explicação na Bíblia. Porque eu já expliquei para vocês também que, imagina se todo versículo tivesse a sua explicação, a Bíblia seria maior que a igreja. Então não é tudo que está explicado. Mas a regra de ouro é eu buscar primeiro se eu encontro a explicação dentro da Bíblia. As escrituras se explicam. Amém? Regra de ouro, é regra de segurança. Primeiro eu quero entender se está explicando na Bíblia esse versículo. E hoje está fácil procurar. Mas nossa, eu não vou falar nem 100. Imagina 20 anos atrás como era difícil isso. Hoje, você coloca aqui assim, ó, e digita. Tinha um irmão lá de São José, eu dava risada, ele falou. Ele falou assim, ele mandava para mim, então ele tem internet. Pastor, o que significa a palavra shalom? Olha o tanto que ele escreveu. Pastor, o que significa a palavra shalom? Se ele fosse no Google, colocasse shalom. Não é fácil? Hoje está fácil, irmão, está nas mãos. Hoje a gente consegue, então, a gente consegue ter um maior entendimento de se aprofundar. Eu vi um versículo ali, eu consigo colocar no Google, é fácil. Onde na palavra de Deus vai falar sobre o candelabro? Eu vou soltar todos os versículos para você lá, você vai entender. Sabe o que significa candelabro? Só para passar em branco? 7, tem o número 7? 7 é a perfeição. O número 6 significa, quem sabe o que significa o número 6? O número 6 é o dia da criação do homem. Então 6 significa o homem. 3 de um lado, 3 do outro, homem.
ligado no sétimo, que é a perfeição. Então, candelabro significa o homem interligado em Jesus. Amém? Essa é a explicação do candelabro. 6 é o homem, 7 é a perfeição, é Jesus. Por isso pode ter os 7 espíritos. Vamos lá. Regra de ouro. As escrituras se explicam vai ser necessário mais uma aula inteira para terminar a hermenêutica. Mas é bom. Escreve regra 2. Gênero literário. Isso é muito importante também, irmãos. Interessante. Eu vou descobrir qual é o gênero dessa literatura, dessa leitura. Escreve, vamos escrever tudo. Vou aproveitar esses últimos 10 minutos, passar isso aqui rapidamente para vocês. Devemos identificar qual é o tipo da leitura. Devemos identificar qual é o tipo da leitura. Se é um fato histórico, vírgula, uma parábola, ou uma metáfora. Vou explicar para quem não sabe. Fato histórico, uma parábola ou uma metáfora. Todo livro bíblico eu vou ter que identificar isso. Toda história eu vou ter que identificar. É uma regra para mim ter mais clareza na minha interpretação. O que é um fato histórico? Quem consegue falar para mim um livro histórico? É uma história contada. Esther está falando. Na verdade, não, a Bíblia inteira é uma história, né? Porque aconteceu antes. Mas um livro histórico, Gênesis, ele está trazendo uma relação da história, da criação do homem. Então, o livro do Gênesis é um exemplo de um fato histórico. Pode anotar aí. É uma história sendo contada. Por que uma história sendo contada? Qual escritor bíblico presenciou Gênesis? Ninguém. Foi escrito por Moisés séculos depois do acontecimento. Então é uma história. Né? Esther viveu a época, né? Neemias viveu a época, os escritores viveram a época, mas uma história, o livro do Gênesis. Foi dado a Moisés, Deus deu a Moisés essa revelação e ele escreveu o livro. Então, um fato histórico, eu vou identificar rápido. Eu vou ler Gênesis e vou saber, ó, que tipo de literatura é isso daqui? É uma metáfora? Não. É uma parábola? Não. É uma história. Então, eu identifiquei isso no primeiro ponto. O que é uma metáfora? Escreve aí. Metáfora. É um tipo de linguagem figurada. É o tipo de linguagem figurada que usa a comparação para expressar a verdade. É um tipo de linguagem figurada que usa a comparação para expressar a verdade. Duas pessoas para mim poderem
abrir. Abre em Salmos de número 119 e 105. Esse é um dos exemplos aqui. Você até anotar aí, pode anotar. Salmos 119 e 105. E o outro abre e lê em seguida Jeremias 23, 9. É os exemplos aqui para a gente compreender o que é uma metáfora. Primeiro, Jeremias 23, 29. Primeiro Salmo 119, 105. Semana eu vou elaborar, irmãos, uma conclusão bem legal para essa aula aqui. Tá bom? Eu separei uns vídeos, tem um aplicativo muito bom isso, de teologia também. Eu passo para vocês os dados, é R$25 por mês, muita coisa boa. Um aplicativo, pode. Eu vou elaborar para a gente concluir bem legal essa matéria aqui. Salmo 105. 119 e 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Jeremias 23, 29. Quem pode ler? Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, como um martelo que esmiuça a penha? É uma linguagem figurada que usa a comparação para expressar a verdade. Isso é uma metáfora. Luz para os meus pés, ou seja, ilumina, me dá o caminho. A palavra como fogo, incendeia, aquece, ilumina. Uma metáfora é isso. Ele é usar uma figura que vai trazer uma comparação e expressar a verdade. Amém? Deixe esses exemplos aí para você nunca mais esquecer o que é uma metáfora. Então, eu lendo aqui essa passagem, eu vou identificar. É um fato histórico? Não. Uma parábola? Não. É uma metáfora. Quando eu entender isso, então Jeremias está dizendo que era como uma espada, tinha fogo nos seus pés. O salmista está dizendo que tinha lâmpada, 2 lâmpadas debaixo do pé. Não, é uma metáfora. Não é um fato histórico. Então, se eu não compreender isso, né, eu vou começar a falar asneira. São exemplos aí, não tem como errar. Mas existem exemplos na Bíblia que, se você não trazer um entendimento, qual é o fato da literatura, qual a maneira de compreender, vai acabar pregando inverdades. Tá bom? Então, metáfora é o tipo de linguagem figurada que usa a comparação para expressar a verdade. Próximo, parábola. Vamos entender o que é uma parábola agora. Eu vou iniciar aqui. Se alguém, uma pessoa poder deixar aberto para mim, Evangelho segundo escreve Lucas 18, 1 a 8. Vamos ler essa parábola e entender, identificar qual que é a intenção do autor nessa parábola aqui. Um deixa aberto, o restante vai anotar aí o que é parábola. Comparação dos fatos desenvolvidos Lucas 18, que 1 até 8. Comparação dos fatos desenvolvidos na vida cotidiana. Essa é a forma técnica de entender o que é uma parábola. Comparação dos fatos desenvolvidos na vida cotidiana. Ou seja, compara uma realidade natural com uma espiritual. Tá? Qual é o exemplo que eu uso? Se Jesus viesse no Brasil, o Brasil é conhecido como país de futebol. Poderia ser que Jesus desse algum exemplo usando um campo de futebol, porque ele usava a cultura das pessoas para as pessoas compreender a esfera espiritual. Amém? Dessa maneira que Jesus trabalhava. Ele via a cultura daquele lugar, daquele vilarejo, e conforme o costume, ele usava para expressar o espiritual. Então ele comparava o natural, a realidade natural, a uma espiritual. Esse é o foco de uma parábola. Quem pode ler aí Lucas 18, 1 até 8? Só ler esse aí para a gente explicar e ir embora. Lucas 18, 1 até 8.
certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouviu o que diz o injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa fará justiça, quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Amém? Essa parábola, irmãos, é uma história para a gente compreender. Jesus contou toda uma história sobre um juiz de duro coração, sobre uma mulher que passava por dificuldades. E Jesus pega ali a cultura daquele povo. Ele pega ali qual era a vivência daquele povo. Lugar de julgamento, lugar de pessoas que queriam ser os seus juízes, lugar de pessoas que tinham mão pesada para condenar os próprios irmãos. Então Jesus ele pega ali a cultura, apresenta o juiz, apresenta uma mulher. E qual é o objetivo de Jesus? O início da leitura vai dizer sobre a oração perseverante. Isso é uma parábola. Ela vai comparar a realidade natural à espiritual. Ele pega o costume daquele vilarejo, daquele bairro, para você entender melhor. E segundo o costume daquele bairro, Jesus ele aplicava o espiritual. Esse é o motivo de todas as parábolas de Jesus na Bíblia Sagrada. Bom samaritano, não respeitava o samaritano. Aí o sacerdote passa. O sacerdote é o embaixador de Deus. O sacerdote ele prepara o culto. O sacerdote ele se consagra. Ele fica pedindo: Deus, se manifeste na minha vida e use a minha vida com alguém. Isso o sacerdote repete centenas de vezes antes de prestar um culto. O levita, quem é o levita, leva a glória de Deus. Através de louvores, vidas são curadas, vidas são transformadas. Ele paga um preço, ele vai dizer: Deus, que manifesta o teu poder, pessoas que impactaram comigo. Aí lá no meio do caminho passa o sacerdote, passa o levita, e tem uma pessoa ali prestes a morrer, ferido. O sacerdote não fez nada, o levita não fez nada. Aí o samaritano, que eles julgavam, titulavam ser estrangeiros, que não eram pessoas bem-vindas, ele vai hospedar, ele vai pagar a hospedagem, vai pagar os curativos, ele vai ajudar aquele homem. Jesus pegou o quê? A cultura deles. Eles não aceitam o samaritano. Então eu vou mostrar para eles a realidade natural deles e vou apresentar a realidade espiritual. Foi bem claro? Esse é o propósito de uma parábola. Não é uma historinha, não. Parábola tem propósito. Então ele fala assim: eu não gosto de ler a parábola, eu não prego parábola porque eu sei que não existiu, mas teve propósito. Filho pródigo, propósito. Então examine, identifique se é história, se é metáfora ou se é uma parábola. A partir do momento que você conseguiu examinar, identificar, você cria o seu sermão, você cria o seu estudo, você vai criar a sua identificação com aquele relato. Amém? Alguma dúvida? Sempre tem, irmãos. Mas quem vai ver o vídeo? Eu quero ver 50 visualizações. Eu repito, não é aquela que você passa para frente e volta para deixar o professor feliz, não. Tá bom? Vejam novamente. Eu vou fazer de tudo para publicar hoje ou no máximo amanhã. Façam de tudo para vocês estarem, tá bom? Semana que vem eu vou concluir. A gente tem um pouco da matéria que eu vou terminar rapidamente. Eu quero dar 2 recados aqui, irmãos. Minha esposa está com